Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. O irmão da fita, Jim Dornan. Eu gostaria de... Eu gostaria de um minutinho apenas para falar para vocês about just what kind of a business you have. a respeito de que tipo de negócio vocês têm. Because Nancy and I started just like many of you. Porque Nancy e eu começamos exatamente como alguns de vocês. And I stand here today. E hoje eu estou aqui. And I'm humbled by what has happened in this business. Eu fico realmente maravilhado pelo que tem acontecido nesse negócio. I've been building Amway business for more than 20 years. Eu venho construindo o negócio da Amway por mais de 20 anos. And I know some of you this is your first time. E eu sei que para alguns de vocês é a primeira vez. And it must be overwhelming for some of you. E deve ser realmente uma coisa fantástica para alguns de vocês. Maybe you came here to get a bigger dream. Talvez vocês tenham vindo aqui para conseguir um sonho maior. Maybe some of you came here discouraged tonight. Para alguns de vocês pode começar hoje à noite. You didn't have as many people here as you thought you would have. Talvez não tivessem tantas pessoas aqui quanto você imaginou que teriam. You didn't reach the award you thought you would reach. Talvez você não chegasse aonde você gostaria de chegar. And others of you have bigger groups than you ever dreamed you could have in such a short time. E alguns de vocês talvez tenham grupos maiores do que vocês poderiam sonhar em tanto pouco tempo. But I'm just here to give you one more example. Mas eu estou aqui apenas para dar um exemplo a mais. Of somebody who just like you. De alguém exatamente como vocês. Faced fear. Que encarou o medo. Faced obstacles. Que encarou os obstáculos. Had a dream inside. Mas que tinha um sonho dentro. And we decided we wanted this business. E decidimos que queríamos esse negócio. And we wanted it real badly. E queríamos de uma maneira realmente muito forte. Some of you are still asking this question. Alguns de vocês talvez ainda estejam se perguntando: Is this business really as good as they say it is? Esse negócio é realmente tão bom quanto dizem que é? Some of you aren't sure yet just how big and how good this business is. Alguns de vocês ainda não têm a certeza de quão grande e bom é esse negócio. I want to talk to you for a minute. Eu gostaria de falar para você um minuto. But some of you know how good the business is. Mas alguns de vocês sabem o quão bom é esse negócio. You're just not sure if you can do it. Você apenas não tem tanta certeza se você pode fazê-lo. Well, we have a big business today. Bom, hoje nós temos um negócio realmente muito grande. But that's not really important. Mas isso não é importante realmente. What's important is where we came from and how we got here. O que é importante é de onde nós viemos e como nós chegamos aqui. We come as an example to you. Nós viemos como um exemplo para vocês. I'm really sorry my wife is not here tonight. Eu realmente peço desculpas por minha esposa não estar aqui conosco hoje. You would love her and she loves Brazil. Você adoraria ela e ela ama o Brasil. She's an amazing lady. We've been married for 28 years. Ela realmente é uma senhora incrível. Nós somos casados há 28 anos. But the last 4 or 5 years have been the most exciting of our life. Mas os últimos 4 ou 5 anos foram os mais entusiasmantes de nossas vidas. As we've begun to take the knowledge and the experiences we have had in this business around the world. À medida que nós aproveitamos as experiências e o conhecimento que adquirimos nesse negócio ao redor do mundo. It may be hard for some of you to imagine that we were once very small distributors. E talvez para alguns de vocês seja muito difícil imaginar que um dia nós fomos distribuidores muito pequenos. Our beginning was really pathetic. O nosso começo realmente foi patético. When I started, I was very young. Quando eu comecei nesse negócio, eu era muito jovem. I was an engineer. Eu era um engenheiro. I just graduated from the university. Eu tinha acabado de me formar na universidade. I never had any idea about business. E eu nunca tinha tido nenhuma ideia sobre negócios. I was never a leader of anything. Nunca tinha sido um líder em nada. Nancy and I got married. Nancy e eu nos casamos. We moved 2,000 miles away from our family. E nos mudamos para aproximadamente 3.000 quilômetros de distância da nossa família. For me to take a job in California. Para que eu pudesse ter um emprego na Califórnia. We had no friends there. Não tínhamos amigos lá. No family there. Não tínhamos família lá. We were good friends, Nancy and I. E eu e Nancy éramos realmente bons amigos. And we didn't talk to anybody except each other. Mas não falávamos com ninguém a não ser entre nós.
I didn't have much of a personality. Eu não tinha uma personalidade muito forte. I didn't have any money. Não tinha dinheiro nenhum. I didn't have any confidence. Não tinha nenhuma confiança, nenhuma autoconfiança. But I only needed to work at my job as an engineer for a few months to know that's not what I wanted for my future. Mas eu só precisei trabalhar alguns meses naquele emprego como engenheiro para saber que não era aquilo que eu queria como meu futuro. And I was also married to a lady who has no concept of reality. E eu também me casei com uma senhora que não tinha muita noção da realidade. I was married to a dreamer. Eu estava casado com uma sonhadora. I was married to someone who believed in me more than I believed in myself. Eu me casei com uma pessoa que acreditava mais em mim do que eu mesmo. And Nancy would tell me every day about things she wanted to do. E Nancy me falava todos os dias sobre as coisas que ela queria fazer. And I didn't know any engineers where I worked that lived the way my wife wanted to live. E eu não conhecia nenhum engenheiro que vivesse a vida que minha esposa queria que nós vivêssemos. I didn't know that when I was studying to be an engineer. Eu não sabia nem quando eu estava estudando para ser um engenheiro. I did what many of you people did. I did what many of you did. Eu fiz muitas coisas que muitos de vocês fizeram. I just went to the university. Eu fui para a universidade. I studied engineering because I thought airplanes were interesting. Eu estudei engenharia porque eu gostava de aviões. I became an aeronautical engineer. E me tornei um engenheiro aeronáutico. And I went to work for a company that offered me the most money. E eu fui trabalhar na companhia que me ofereceu mais dinheiro. It wasn't very much money. Não era tanto assim. But it was all that engineers could get. Mas era aquilo que os engenheiros podiam ganhar. And so there we were. Então lá estávamos nós. Just beginning our life. Apenas começando a nossa vida. And already we were unhappy because we had so many dreams. Nós éramos infelizes porque tínhamos tantos sonhos. Because we had a small baby. Nós tínhamos um neném pequenininho. And I wanted to spend time with my wife. Eu queria passar tempo com a minha esposa. And my children. E minhas crianças. I wanted to travel. Eu queria viajar. I wanted to have a really interesting life. Eu queria realmente ter uma vida interessante. And I was going back and forth to the office. E eu ia e voltava para o escritório. And at the end of the month we were always out of money. E no final do mês a gente sempre estava duro. And I did everything you're supposed to do in America. E eu fazia exatamente aquilo que se deveria fazer nos Estados Unidos. I worked hard to get my education. Eu trabalhei duro para ter a educação que eu tive. I worked hard at my job. Eu trabalhei duro no meu emprego. And I was doing very well as an engineer. E eu estava muito bem como um engenheiro. But I could have done that for 20 or 30 years. Mas eu poderia ter feito aquilo durante 20 ou 30 anos. And I would just end up living like my boss. E eu acabaria vivendo como meu patrão. I didn't like the way my boss was living. Mas eu não gostava da maneira que meu patrão estava vivendo. And so we began to think, what else can we do? Então a gente começou a pensar, o que mais que a gente pode fazer? Amway had already been open in America for about 12 years. A Amway já estava nos Estados Unidos há aproximadamente 12 anos. There were already 50 diamonds in America. Já tinham 50 diamantes nos Estados Unidos. I never heard of Amway. Mas eu nunca tinha escutado falar da Amway. So we got a phone call from somebody that we hardly even knew at all. A gente então recebeu um telefonema de uma pessoa que a gente mal conhecia. In fact, I found out later we were the 25th name on their list, the last one that they called after everybody else said no. A gente depois descobriu que nós éramos o 25º nome na lista dessa pessoa. Depois que todos os 24 falaram não, ele ligou pra gente. They thought we were terrible prospects. Ele achou que nós éramos candidatos terríveis. They called my wife at home. Ele me ligou para casa, para minha esposa em casa. And this was the approach. E essa foi a abordagem. She said, "Hello, Nancy." Ele falou, bom, hello, Nancy. This is Dolores. É Dolores falando. My husband has just started a business. Meu marido acabou de começar um negócio. He's looking for somebody to help him with the management. E ele quer alguém que lhe ajude com o gerenciamento. You could make as much as $1,000 a month. Você poderia ganhar tanto quanto $1.000 por mês. It would be part-time. E seria somente parte do tempo. Do you think Jim would be willing to look at it? Você acha que o Jim gostaria de dar uma olhada? Nancy said, "Yes, come over tonight." E a Nancy falou, sim, nós estamos aí hoje à noite. Now she tells me that our sponsor was very quiet when she said yes. Ela me disse que o nosso patrocinador realmente ficou muito calado quando ela falou sim. We think later we found out she was looking in the manual because she didn't know what to do when a prospect said yes so fast. Depois nós descobrimos que a pessoa que ela ficou olhando no manual porque ela não sabia o que fazer quando o candidato falava sim tão rapidamente. Nancy didn't even call me. She just said yes. Nancy nem me ligou, ela só falou sim. She called me at the office. Ela me ligou depois pro escritório. She said, "I found something for you to do." E ela me disse,
Achei uma coisa para você fazer. We can make more money. A gente pode ganhar mais dinheiro. I said, great, I'll be home early tonight. Eu We'll falei, think about it. maravilhoso, eu vou chegar cedo em casa, a gente vai ver junto isso. They came over to our house. Então eles vieram à nossa casa, They brought their sponsor with them. trouxeram os seus patrocinadores com eles They sat in our little small house e estavam lá na nossa casa muito pequenininha, with our little small car com o nosso carrinho pequeno and our little small baby e com o nosso bebezinho muito pequeno and our small thinking e com o nosso pensamento muito and our pequeno small bank account e com a nossa conta bancária muito and pequena our small little prospect list. e com a nossa lista muito pequena And they showed us the plan. e nos mostraram o plano. And I hated everything about it. E eu odiei tudo a respeito daquilo. I hated products. Eu odiei os produtos, I hated selling. odiei ter que vender. I didn't want to have anything to do with laundry detergent, laundry products. Eu não tinha nada a ver com produtos de lavanderia ou detergentes. Nancy hated selling. Nancy também não gostava de vender. She didn't know anything about her laundry detergent. Nem ela sabia nada sobre os produtos que ela mesma usava. She didn't even care. She didn't even know what she washed her own clothes with. Ela não sabia a marca que ela usava na roupa dela. All I remember Tudo que eu lembro is our sponsor brought out a copy of a bonus check they got from Amway that month. é que o nosso patrocinador trouxe uma cópia de um cheque que ele tinha recebido da Amway naquele mês. And it was more money than I made as an engineer. E era mais dinheiro do que eu ganhava como engenheiro. That got my attention. Isso me chamou a atenção. But I still didn't think I wanted to do this. Mas ainda assim eu não achei que gostaria de fazer. Then they start talking about the 4%. Então ele começou a falar do bônus de liderança, 4%. I never heard anything like that in my life. Eu nunca ouvi nada parecido na minha vida até então. I never heard of anything you could work and do it once and get paid over and over and over and over. Eu nunca tinha escutado falar de alguma coisa que você fizesse uma vez e continuasse sendo pago o tempo todo. I could hardly believe it was even true. Eu realmente não podia muito acreditar que era verdade. But I was afraid to say anything because I didn't know how my wife felt. Mas eu estava com medo de falar alguma coisa porque eu não estava sabendo como a minha esposa estava sentindo a respeito. But my sponsor kept talking Mas o meu patrocinador continuou a falar. and talking E and falar, talking. e falar, e falar. And at 2:00 in the morning, E 2 da manhã, I couldn't believe. I thought they would never go home. eu não podia acreditar. Eu achei que eles nunca mais iam para casa. So finally I said, what does it cost to get started? Então finalmente eu perguntei, quanto custa para entrar? They told me. Eles me disseram, I said, okay. I wrote them a check ok, eu escrevi um cheque, eu falei, and they went home. e eles foram embora. I looked at my wife, Eu olhei para minha esposa said, why didn't we do that 3 hours ago? We could have got some sleep. e perguntei para ela, por que a gente não fez isso há 3 horas atrás? A gente podia ter dormido um pouco mais. We weren't serious. A gente não estava sério. Then they went home. E eles foram embora. The next morning we woke up. Na manhã seguinte a gente acordou We thought, what did we do? e pensamos, o que a gente fez? Why did we do that? Por que a gente fez isso? What will our friends think? O que os nossos amigos vão pensar? Then we began to look through the literature. Então a gente começou a olhar o material impresso We saw the prices of the products. e percebemos o preço dos produtos. We didn't know anything about the concentration. They didn't tell us. A gente não sabia sobre a concentração dos produtos. Eles não disseram aquilo pra gente. And then I looked at the price. E a gente olhou pro preço. Nancy went out to the garage where our washing clothes were and looked at the price of our product we were now using. A Nancy então foi até a garagem onde ficava a lavanderia e comparou com o preço dos produtos que a gente estava usando. Amway products were like 10 times more expensive, it looked like. E os produtos da Amway pareciam então que eram como 10 vezes mais caros do que Because nós. of the concentration, we didn't understand. Porque a gente não sabia que eram concentrados. So Nancy said, well, let's look at it positively. Então a Nancy falou, bom, vamos olhar isso de uma maneira positiva. She says, maybe the SA8 washes your clothes and also folds them and puts them away. Talvez Maybe the laundry soap also puts the clothes in the talvez closet. o SA8, além de lavar, também estique a roupa lá fora sozinho. She said, I think they left something out of the sales kit. Eu acho que eles deixaram alguma coisa fora do kit. I said, what's that? O que é? She said, a mask and a gun. You can't get anybody to buy that product. Uma a mask and a máscara gun. e uma arma para você fazer com que as pessoas comprem esse produto. So it was terrible. Então era terrível. We didn't want to be in Amway. A gente não queria estar envolvido com a Amway. I remember still today saying to my wife, Eu me lembro como se fosse agora ainda dizendo para minha mulher, let's do this because it looks like we could make some money. bom, vamos fazer isso porque parece que a gente pode ganhar algum dinheiro. But we've got to figure out how to do it without telling anybody that we know what we're doing. Mas a gente tem que descobrir uma maneira de fazer sem dizer para ninguém que a gente conhece que a gente está fazendo. I don't know if any of you thought that way. Eu não sei se alguns de vocês pensaram dessa maneira. We did everything wrong. A gente fez tudo errado. There was no system. Não havia sistema. We did everything wrong 2 times just to be sure it was wrong. A gente tinha que fazer 2 vezes as coisas erradas só para se certificar que estava errado.
We showed the plan to one person that we knew A gente mostrou o plano para uma pessoa que a gente conhecia, that was a roommate of my wife in the hospital when we had our babies. que era companheira de quarto da minha esposa no hospital quando ela teve os nenéns. They said, absolutely no way do they want anything to do with this business. E ela disse, de jeito nenhum esse negócio. Well, now we talked to all of our friends. Então a gente falou para os nossos amigos. Then I talked to all the engineers where I worked. E falamos para todos os engenheiros com os quais eu trabalhava. They told me it wouldn't work, it was illegal, and get out of it quick. Eles me falaram, isso não vai funcionar, isso é ilegal, sai rapidinho. Then I flew back to the other side of the United States and told all my family about it. Então eu voei para o outro lado dos Estados Unidos e falei para toda a minha família. They all said we were crazy. E todos eles nos falaram que estávamos loucos. Then we drove 1,000 miles to Seattle, Washington to tell Nancy's brother about it. Então a gente dirigiu 1.600 quilômetros ao norte para Seattle para dizer para o irmão de Nancy. He told us we were crazy. E ele também nos disse que estávamos He doidos. told us it wouldn't work. Falou que não ia funcionar. He told us even if it would work, we couldn't do it. E falou mesmo que funcionasse, nós não estaríamos capacitados. I don't know about you, but I think I went direct that night. Eu não sei a respeito de você, mas naquela noite eu fui a direto. I didn't have any PV. Eu não tinha nenhum PV, I didn't have any distributors. não tinha nenhum distribuidores, But I had a dream. mas eu tinha um sonho. I wanted to prove the people that told us it wouldn't work that they were wrong. Eu queria provar para aquelas pessoas que falaram que não funcionaria que eles estavam errados. And so we began to look for new people. Então a gente começou a procurar pessoas novas. And it was unbelievably uncomfortable. E foi realmente inacreditavelmente desconfortável. I was very shy. I didn't like to talk to people. Eu era muito tímido, eu não gostava de falar com as pessoas. Nancy was worse. Ela era pior ainda. We lived in our house for almost a year and we did not know any of the neighbors around us. Durante um ano a gente vivia numa casa e a gente não conhecia ainda nenhum dos vizinhos ao redor. In spite of all of that, E apesar de tudo isso, we worked for 9 months nós trabalhamos durante 9 meses, every night of the week todos os dias na semana, todas as noites da semana. and got to 9%. E chegamos a 9%. Now, some of you thought you were bad. That's bad. Alguns de vocês talvez estivessem pensando que você estaria numa situação ruim, mas essa situação é ruim. But we got invited by our sponsor to a seminar. Mas nós então fomos convidados pelos nossos patrocinadores para um seminário. And I never saw so many wonderful people in my life. Então eu nunca até então tinha visto tantas pessoas maravilhosas juntas I na minha watched vida. those people walk across the stage. Eu vi aquelas pessoas passarem pelo palco I looked in their eyes. e eu olhei nos seus olhos I listened to the speakers, how they were living, e eu escutei para os palestrantes como eles viviam, the values they had, os valores que eles tinham, the families that were together, as famílias que estavam unidas, the freedom. a liberdade. I didn't know any engineers that lived like that. Eu não conhecia nenhum engenheiro que vivia daquela maneira. I didn't know any engineers that thought like that. Eu não conhecia nenhum engenheiro que pensava daquela maneira. And I got a vision that night. E eu tive uma visão aquela noite. We figured we're going to find people that want this business just like we do. E nós então decidimos, nós acharíamos pessoas que nos fariam com que a gente And the conseguisse o que next queria. month we got invited to a weekend seminar, Então, no final a convention. next Next month. no mês seguinte nós fomos então chamados para uma convenção. It was the first convention weekend anywhere in the world ever. Foi a primeira convenção de um fim de semana como essa no mundo inteiro. Nobody had ever thought to have a weekend convention before. Até então ninguém havia pensado em fazer um evento dessa magnitude. It was every diamond in western United States. Juntou todos os diamantes da costa oeste nos Estados Unidos. Do you know how many people came to the convention? Você sabe quantas pessoas foram à convenção? 200. 200. That's all. Só isso. That was the first weekend seminar. Foi o primeiro evento de final de semana. Out of those 200 people, Daquelas 200 pessoas, there's 20 diamonds and 5 crowns came out of those 200 people. hoje em dia saíram daquelas 20 diamantes e 5 crowns. It was small, but it was important. Foi pequena, mas foi importante. I got a vision that weekend. Eu tive uma visão naquele final de semana. We came home with a dream. Nós voltamos para casa com um sonho. We came home with a goal. Nós voltamos para casa com uma meta. We were going to go silver producer. Nós íamos a Silver Producers. You know what happened the next month? Sabe o que aconteceu no mês seguinte? Our sponsor quit. Nosso patrocinador desistiu. Big mistake. Grande erro. Now, if I thought I was going to go diamond when my brother-in-law said no, if I was motivated by my brother-in-law saying no, I was really motivated when my sponsor quit. Se eu fiquei motivado quando meu cunhado me falou não, agora então eu estava muito motivado quando meu patrocinador desistiu. And we began to learn how important it was to have a goal. E nós começamos a aprender o quão importante era ter uma meta. Another thing happened when we set the goal to go silver producer. Uma outra coisa aconteceu quando a gente estabeleceu aquela meta de ir a Silver. Our biggest group quit. O nosso maior grupo desistiu.
What is happening here? O que está acontecendo aqui? Our sponsor quit. O patrocinador desistiu Our biggest group quit. e o maior grupo também desistiu. My family said no. My friends Minha said família no. disse não, meus amigos disseram não, And we had a goal. e nós tínhamos uma meta. Our biggest group was at 15%. Nosso maior grupo estava a 15%. We said, well, we need another 15%er. Então a gente falou, bom, agora a gente precisa de um outro grupo a 15%. So we started prospecting. Então a gente começou com novos candidatos. We found a man in a grocery store. E achamos um homem numa loja de alimentos. We asked if he wanted to see about a business. E perguntamos se ele gostaria de ver um negócio. When we showed him the plan, he says, what do I have to do? E quando nós mostramos o negócio, o plano, ele falou, bom, eu preciso fazer isso. We said, well, the next month you go 15%. Bom, no próximo mês então vá a 15%. He said, next month? No próximo mês ele perguntou. I said, yeah, we're going silver producer. You're going 15%. Sim, claro, nós temos que ir a Silver, você vai a 15% então. He says, well, I don't have a group. Mas eu não tenho um grupo ainda. I said, you will by next month. Bom, mas você terá no próximo mês. So let's get started. Então vamos começar logo. And he did do 15%. E ele chegou a 15%. And we did go silver. E nós fomos a Silver. Even with our big group quitting. Mesmo com o nosso Even grupo with our maior sponsor desistindo. quitting. Mesmo com o nosso patrocinador How desistindo. strong is your goal? Quão forte é a sua meta? Well, I made a lot of mistakes. Bom, eu cometi muitos erros. Quit my job. Eu desisti, eu larguei meu emprego. Shouldn't have quit my job. Eu não devia ter largado meu emprego. I didn't like my job, Eu não gostava do meu emprego, so I quit. então eu larguei. I didn't really need the money from my job because I was making the same amount from Amway. Eu realmente não precisava tanto do meu emprego porque eu estava ganhando a mesma coisa com a Amway. But I found I was not a very good person for discipline. Mas eu descobri que não foi uma atitude muito disciplinada isso. So I lost my focus. Então eu perdi o meu enfoque. I had achieved what I thought was my dream. Eu atingi o que eu achava que era o meu sonho. Freedom. Liberdade. I had a 2-year-old daughter, Eu tinha uma filhinha de 2 anos, a wonderful wife, uma esposa maravilhosa, no job, não tinha emprego and enough money to pay my bills. e tinha dinheiro suficiente para pagar as contas. What I didn't realize O que eu não percebi is I didn't have a dream anymore. é que eu não tinha mais um sonho. Now that's pretty ridiculous as small as my business was. Isso é tão ridículo quão pequeno era o meu sonho. But I never made any more money than that in my life. Mas eu I had never made any more money than that. nunca tinha ganho mais do que eu estava fazendo naquela com So o I was negócio. happy. Então eu estava feliz. I had enough money Eu tinha dinheiro suficiente and I was free. e eu era livre. But I began to learn soon that Mas- I should have kept working. Mas eu aprendi logo que eu deveria ter continuado a I trabalhar. should have kept building deeper. Eu deveria ter continuado a construir mais profundidade Should have kept sponsoring wider. e patrocinando mais pessoas. Should have done a lot of things I Eu did devia not ter do. feito mais coisas, deveria estar fazendo mais coisas que eu não estava fazendo. Because 2 years later, Porque 2 anos depois, we had our second child. nós tivemos nosso segundo filho. This time we had a surprise. E dessa vez nós tivemos uma surpresa. Our son Eric was born with a very, very severe birth defect. Nosso filho Yeah, our son Eric. Eric, ele nasceu com uma deficiência muito forte. He Quando had ele what's called an open spine. I don't know what you call it in Portuguese, but uma espinha aberta, yeah, it's a defect. It's defeito na espinha called dorsal. spina bifida in English. And so he required many surgeries. Então ele precisou de muitas cirurgias. He was in the hospital for 9 months. Ele ficou num hospital direto durante 9 meses. He had 11 times brain surgery before he was a year old. Teve 11 cirurgias no cérebro antes de completar 1 ano de He idade. had surgery on his back, E também nas suas costas, On his feet, nos seus on pés, his legs, nas suas pernas. and brain surgery 11 times. E 11 cirurgias, We neurocirurgias. had huge financial problems, Nós então estávamos com problemas financeiros seríssimos. huge emotional distractions. E problemas emocionais também. We lost our momentum. Nós perdemos o nosso impulso. We lost our confidence. Nós perdemos nossa And autoconfiança. we lost our dream. E nós perdemos o nosso sonho. We didn't want money anymore. Nós não queríamos mais dinheiro. What we wanted was control of our life and options for our children. O que nós queríamos era controle sobre nossas vidas e opções para os nossos filhos. And we knew if we didn't have the Amway business, we would always be at the mercy of the government or somebody who would have to take care of us. E nós sabíamos que se não estivéssemos construindo o negócio da Amway, estaríamos sempre sobre a custódia do governo e tudo mais. We had been around enough champions in Amway. Nós já estivemos ao redor de campeões o suficiente no mundo da Amway. We had read enough books. E nós já lemos livros o suficiente. We had listened to enough tapes E já escutamos fitas o suficiente that even though we thought about quitting, para até mesmo se nós tivéssemos pensado em desistir, we knew there were no meetings for people to tell who had the best reason to quit. nós sabíamos que não haveria reuniões para aquelas pessoas que tinham os melhores motivos para desistir. I didn't want people talking about Jim Dornan,
how much potential he had. Too bad he quit. Eu não queria pessoas falando, o Jim Dornan, olha quanto potencial ele tinha, mas veja só, ele desistiu. I didn't want to be like my sponsor. Eu não queria ser como o meu patrocinador. Do you know why he quit? Você sabe por que ele desistiu? Because he went silver producer one month. Porque ele foi a Silver um mês His volume dropped back because he didn't do the right things. e o volume de negócio dele caiu porque ele não fez as coisas And certas. his ego got hurt. E o seu ego foi ferido. And so he decided he was going to quit because he was mad at his group. Então ele decidiu desistir porque ele estava muito zangado com o seu grupo. Big mistake. Grande erro. We were only at 9% when he quit. Nós éramos 9% quando ele desistiu. We do more than 9% now. Agora nós somos mais do que 9%. He should not have quit. Ele não deveria ter desistido. We had some decisions to make. Nós tínhamos algumas decisões a serem tomadas. We had big financial problems. Tínhamos problemas grandes financeiros. We had lost all our momentum. Tínhamos perdido o nosso impulso. We'd been in the business now for 4 years. E a gente já estava há 4 anos no negócio. That's how long Brazil has been in existence in Amway. E é exatamente o tempo de existência da Amway do Brasil. 4 years in the business. 4 anos no negócio. 2 years full time. 2 anos tempo integral. And all we had to show for it, E tudo que a gente tinha para mostrar huge medical bills, eram contas gigantescas médicas, many problems with our son for the future, muitos problemas com o nosso filho para o seu futuro. and our volume had dropped back below 21%. E nosso volume de negócios baixou bastante dos 21%. It was horrible. Foi horrível. We thought we would be diamond by then. Nós pensávamos então que a essa altura já seríamos diamantes. We had to work hard just to get back to DD. A gente tinha que trabalhar muito duro simplesmente para voltar a ser diretos. But we got a new dream. Mas nós tínhamos um novo sonho. We wanted some options for our children. Nós queríamos opções para as nossas crianças. We wanted some freedom. Nós queríamos liberdade. You know what happened? Sabe o que aconteceu? We got challenged to go to another weekend convention. Nós fomos desafiados a ir a uma outra convenção de We final de did semana. not want to go. Nós não queríamos ir. We did not have the money. Nós não tínhamos o dinheiro. I had to borrow the money to Eu go. tive que pegar emprestado o dinheiro para ir. The only reason I went is I had 5 distributors that decided to go, and I felt obligated. O motivo pelo qual eu fui é porque nós tínhamos 5 distribuidores que decidiram ir, então eu me senti obrigado a ir também. But we got our dream back at that weekend. Mas naquele final de semana nós resgatamos o nosso We sonho set a new goal. e nós traçamos novas metas. We set a goal to go Pearl. Nós traçamos uma meta de chegar à Pérola. That was a ridiculous goal. Era uma meta ridícula. We only had one direct. Nós tínhamos somente um direto. We didn't even have 2 more that said they were going to go direct. We didn't even have 2 more Nós não that tínhamos were mesmo, talking about it. nós não tínhamos mesmo mais 2 que sequer falavam em ir a direto. But we had a new dream. Mas tínhamos um novo sonho. We had a new goal. Tínhamos uma nova meta. We came home from Hawaii. Então voltamos para casa In the next 6 months, e nos 6 meses seguintes. we broke 2 more frontline directs, E nós então fizemos 2 novas pernas diretas. 5 downline directs. 5? 5 downline. E 5 distribuidores diretos em profundidade. 6 months later, we had 20 directs in our group. E 6 meses depois nós tínhamos 20 diretos no nosso 12 grupo. months later, we had 50 more. 12 meses, 50 diretos novos. 12 months later, we had 200 more directs. Yeah, another year, we had 200 more directs E mais um ano nós tínhamos 200 distribuidores diretos. and 5 diamonds. E 5 diamantes. So it took 7 years to go Pearl, Então nos levou 7 anos para chegar à and in Pérola. less than 3 years, E menos de 3 anos. we went from 2 directs to 250. E nós fomos de 2 distribuidores diretos para 250 distribuidores diretos na How big organização. is your dream? Quão grande é o seu sonho? How much do you want momentum? Realmente, quanto você quer a impulso? Doesn't matter what happened last year. Não importa o que aconteceu no ano Doesn't passado. matter what happened last week. Não importa o que aconteceu semana passada. What are you going to do tomorrow? O que você vai fazer amanhã? What are you going to do tonight? O que você vai fazer hoje à noite? We made Crown Direct Distributors 16 years ago. Nós, 16 years ago. 16 anos atrás, nós chegamos a Crown. I was only a little more than 30 years old. Eu tinha apenas 30 anos de idade. I've enjoyed 16 years as a Crown. Eu tenho aproveitado 16 anos como Crown. That made up for those horrible 6 years as a DD. Isso realmente compensou aqueles 6 anos horríveis como um distribuidor direto. But I learned everything that helped me go Crown in the 6 years when I was having no success. Mas eu aprendi tudo de como eu chegaria a Crown naqueles 6 anos que eu não tive sucesso. One of our diamonds was somebody that took me 6 years to sponsor.
Um dos nossos diamantes me levou 6 anos para que eu patrocinasse. We showed them the plan every year for 6 years, and every year they said no. Durante 6 anos nós mostramos todo ano o plano para eles. E durante 6 anos eles nos disseram não. And then they went diamond in 2.5 years. Então eles foram a diamante quando decidiram em 2 anos e meio. Nancy's brother, O irmão de Nancy, who almost made us quit, que quase nos fez desistir, who rejected the business que rejeitou o negócio, and was totally negative for 10 years. e durante 10 anos era totalmente negativo. After we made Crown, Depois que a gente chegou a Crown, he was working at his engineering job. ele estava trabalhando no seu emprego como And engenheiro. somebody prospected Nancy's brother. Então alguém teve ele como candidato para o And he negócio. recognized the approach. E ele reconheceu a abordagem. And he said, wait a minute, are you talking about Amway? E ele falou, pera um pouquinho, você está falando da Amway? And the distributor said, yes. E o distribuidor falou, sim. And Nancy's brother said, I know all about that. E ele falou, então, o irmão de Nancy, eu sei tudo sobre isso. He says, what do you mean you know all about it? O que você quer dizer? Você sabe tudo sobre He isso? said, my sister's she's big in that thing. Ah, minha irmã, ela é grande nesse negócio. He says, who's your sister? Quem é sua irmã? He said, Nancy Dornan. Nancy Dornan, ele respondeu. And this guy went crazy E esse cara ficou louco, because that was the month we were on the cover of the Amagram in the United States. porque esse mês a gente estava na capa da Amagram nos Estados Unidos. So he ran to his desk. Então ele correu para a mesa He dele, brings back the Amagram. e pegou a Amagram de volta. Is that your sister? Essa é a tua irmã? He said, yeah. Sim. She says, wait. He says, wait a minute. Pera um pouquinho. Now, we had a tape out in the United States Nós temos uma fita nos Estados Unidos, where Nancy talked about her brother aonde Nancy falava do irmão dela. and how we drove all these miles and he said no. E como nós dirigimos, ele falou And não. how negative he was. E quão negativo ele era. And how much he motivated us. E quanto ele nos motivou dessa maneira. So this distributor, who's not even in our group, Então esse distribuidor não estava nem no nosso grupo. said, wait a minute, I know who you are. Pera, eu sei quem você é, ele falou. Nancy's brother says, what do you mean you know who I am? E o irmão da Nancy falou, como assim você sabe quem sou He eu? says, I know who you are. You're that idiot brother on the tape. Ah, você é aquele irmão idiota da fita. He says, here, listen to this tape. Escuta essa fita aqui. So Então, Nancy's brother called us up Nancy, o irmão dela então nos ligou and he said, obviously I may have made a mistake. e falou, obviamente eu devo ter cometido um engano. I think I should do that business. Eu acho que eu devo fazer esse negócio. And he even went direct. E ele também foi direto. 10 years later, 10 anos depois, remember something. lembre-se de uma coisa. You've only been in the business 4 years. Você só tem estado no negócio no máximo há 4 anos. Look where we were after 4 years. Veja onde nós estávamos depois de 4 anos. I envy you. I envy you. I admire you. Eu admiro vocês. You've done unbelievable things in a short time. Vocês fizeram coisas inacreditáveis num período curto de tempo. But you know what? We've enjoyed a lot of years of success. Mas sabe, nós realmente temos aproveitado grandes anos de But we're sucesso. just getting started. Mas a gente está apenas começando. We're just learning how. Nós estamos apenas aprendendo como. We're just understanding how big it can be. Nós estamos aprendendo e compreendendo quão grande isso pode se tornar. Last year, Ano passado, I had more than 100 new directs in my group eu tive mais de 100 novos distribuidores diretos no meu grupo, who are so young, que são tão jovens, they were not even born when I went direct. que não eram nem nascidos quando eu cheguei a distribuidor direto. Can you imagine? Você pode imaginar a coisa assim? 100 new directs in 1 year that were not born when I went 100 direct. novos diretos que nem eram nascidos quando nós fomos a direto. In the last 4 years, we've developed 1,000 new directs outside of the United States. Nos últimos 4 anos, nós desenvolvemos mais de 1000 diretos fora dos Estados Unidos. Already in the countries that I've been involved in just the last 4 years. E nesses países nos quais eu estava envolvido somente nos últimos 4 anos. We've built a group that's producing 40,000 new distributors a month now in just 4 years of work. Em apenas 4 anos, nós construímos um grupo que tem produzido 45 diretos por mês, somente com 4 anos de trabalho. In China, in Turkey, in Poland, Na in Hungary, China, na Turquia, na Polônia, Indonesia. na Hungria, na Indonésia. Just 2 months ago, I was in a stadium just like this in Indonesia, Há 2 meses atrás, eu estava num estádio assim na Indonésia. hearing people recognized on the stage E pessoas sendo reconhecidas no palco. who 2 years ago 2 anos atrás, were sleeping in the street, que estavam pessoas que estavam dormindo há 2 anos atrás na rua, selling drugs, vendendo drogas, involved in gangs, envolvidas em gangues, and now they're new emeralds, e agora são novos esmeraldas, buying houses for their mothers and fathers. comprando casas para os seus pais. Beautiful stories of people. Histórias bonitas. I've got one leg in Japan that has 10,000 directs and 50 diamonds in it. Eu tenho uma perna no Japão que tem 10 mil distribuidores diretos e 50 diamantes. How big can this get?
Quão grande pode ser esse What negócio? about Brazil? O que e a respeito do Brasil? It's small in Brazil. Ainda está muito pequeno no Brasil. There'll be 500 diamonds in Brazil. Haverão 500 diamantes no Brasil. There'll be 10,000 directs in Brazil. 10.000 diretos. There's nothing now. Não tem nada ainda. You're just practicing. Vocês estão apenas estudando, You praticando. haven't even got out of first gear yet. Vocês ainda nem saíram do primeiro ano. You haven't even hit the first corner yet. Ainda nem chegaram no primeiro quarto. What are you going to do with this business? O que vocês farão nesse negócio? Some of you came here to get a dream. Alguns de vocês vieram para aqui para ter um sonho, resgatar Some um of you sonho. came here discouraged. Alguns de vocês vieram desencorajados. I assure you, Eu te garanto, don't quit for the wrong reasons. não desista pelas razões erradas. If you're going to quit, make it a good reason. Se você vai desistir, seja por uma boa razão. You have no dream. Que você não tem sonho. You're not willing to work. Que você não está disposto a trabalhar. You're totally satisfied with your Que life. você está totalmente satisfeito com a sua vida. You don't see any needs or hurts in the world you'd like to contribute to. Que você não vê nenhuma necessidade no mundo que você gostaria de You contribuir. don't need any more friends. Que você não precisa de mais amigos. You don't need to grow as a father. Que você não precisa crescer como Or um a pai, wife, or ou a como uma husband. esposa, ou como um marido. Hey, that's a good reason to quit. Essa é uma boa razão para você desistir. You're happy. Você está feliz. You have all the money you want. Você tem todo o dinheiro que você quer. Or Ou you're lazy. você é preguiçoso. You won't work. Você não vai trabalhar. Fine, quit. Ok, desista. But if you have any dream at all, Mas se você tem qualquer sonho, you're going to get good at something in the rest of your life. You're going to work anyway. você vai trabalhar de qualquer maneira na sua vida. Make sure you don't give up for the wrong reasons. Certifique-se que você não vai desistir pela razão errada. You're not too young. Você não é muito jovem. I was 21. Eu tinha 21 anos. You're not too old. Você não é muito velho. I got an active diamond in my business drawing circles. It's 84. Eu tenho um diamante ativo na minha organização desenhando círculos e tenho 84 anos de idade. Diamond. Da diamante. You're not too poor. Você não é pobre demais. I got people that were living in the streets. Eu tenho pessoas que moravam nas ruas. I have one young kid, 25 years old, in Indonesia. Eu tenho um rapaz de 25 anos na Indonésia. A student. É um estudante. Bad life. Tinha uma vida muito ruim. Got a dream. Tinha um sonho. Came to the first weekend alone. Veio para o final de semana primeiro, que ele veio sozinho. Came to the second convention with 100 people. E veio à segunda convenção com 100 pessoas. Came to the third convention with 60 buses and 2,000 people. E na terceira veio com 60 ônibus e 2.000 pessoas. 15 hours away from his house. 15 horas de distância de sua casa. Came back a year later with 150 directs. E voltou no ano seguinte com 150 diretos. I see those people all over the stadium. Eu vejo essas pessoas ao redor do estádio. I met them backstage. E eu conheci elas atrás do palco. Your education is not your problem. A sua educação não é o seu problema. Your friends and family are not your problem. Seus amigos, sua família não são o seu problema. Your problem is not your O problem. seu problema não é o seu problema. It's the dream. É o sonho. It's the attitude. É a atitude. That's what drives this business. É isso que move esse negócio. Doesn't matter what anybody else says. Não importa o que as outras It's pessoas falam. not too late. Nunca é muito tarde. We've been doing this for 36 years in the United States. Nós nos Estados Unidos estamos nesse negócio há 36 anos. 36 years. 36 anos. Do you know everybody knows about Amway? Você sabe, todo mundo sabe a respeito da Amway. Everybody's been approached 15 times. Todo mundo já foi abordado umas 15 vezes. Millions of people have been in and quit. Milhões de pessoas já entraram e desistiram. It's not a surprise. Não é mais uma surpresa. We still sponsor 50,000 people a month in the United States after 36 years. Depois de 36 anos, ainda patrocinamos 50.000 pessoas por mês nos And Estados we had Unidos. 51 new diamonds last year alone. E no ano passado tivemos 51 diamantes. You're just getting started. Você está apenas começando. Look what we're doing in the United States 36 years later. O que a gente estará fazendo nos Estados Unidos 36 anos depois? So what's your dream? Então qual é o seu sonho? What do you want? O que você quer? What are you going to do about it? O que você vai fazer a respeito? Who are you going to let steal it? Quem você vai deixar roubar? First I wanted freedom. Primeira coisa, eu queria liberdade. Then I got that and I wanted control and options. Depois que eu tive liberdade, eu queria controle e opções. Then I got that and I wanted respect. Depois eu consegui isso, eu quis respeito. Maybe I got that. Talvez Then I eu tenha wanted to make conseguido. a difference. Mas então eu quis fazer uma diferença. It's exciting to go around the world and try to make people see this business. É entusiasmante viajar ao redor do mundo e fazer com que as pessoas possam ter esse negócio. We have all of the wonderful material things. Nós temos todas as coisas materiais Big, e huge maravilhosas. homes and cars and all E those things. carros e mansões e tudo isso. We've been able to give our son Eric an unbelievable life. E nós podemos dar ao nosso filho Eric uma vida incrível. He's continued to have problems. Ele continua tendo os problemas. He's had 30 brain surgeries. Ele teve até agora 30 cirurgias no cérebro. He had a spinal fusion from all the way down the back and down the front, E fusing tem- his spine together with rods.
E tem cordas e fios e cabos na espinha, na parte de trás e pela frente também. He's in a wheelchair. E está numa cadeira de rodas. He can't dress himself. E não pode se vestir sozinho. He had a stroke during one of the operations and his hand doesn't work. Ele teve um derrame numa das operações e sua mão não funciona bem. He has seizures. Epilepsy, like, you know what that is? Kind of a seizure. É um tipo de paraplegia. He has many problems. Ele tem muitos problemas. Our life is complicated. A nossa vida é complicada. We have to hire people. We have to do therapy. Nós temos que fazer terapia e ter sempre We ajuda. live in hospitals and with doctors. Estamos sempre em hospitais e com médicos. But we also take him to Hawaii for a month every year. Mas de qualquer maneira, todos os anos nós nos levamos um mês para o Havaí. And we take him skiing and he comes from the top of the mountain in a special ski that he can sit on. E ele esquia num tipo de esqui especial, ele desce lá de cima da montanha. And he loves his life. E ele adora a vida dele. And we love ours. E nós adoramos a nossa. And we're blessed and our children are blessed. E nós somos abençoados e nossos filhos We've been também. able to help other people as you have. Nós temos podido ajudar muitas pessoas assim como vocês também. Because Amway people are generous. Porque as pessoas da Amway são And generosas. Amway people care about others. Pessoas da Amway se preocupam com as demais. And they don't just make their money for their own comfort. Elas não simplesmente ganham dinheiro para o seu próprio conforto. I think I told you before, the distributors in our group are very generous with a village in Africa. Our group supports a group of children in Africa. O nosso grupo dá suporte a um grupo de crianças na África. Last year, my group sent $1 million to one small village in Africa to help them. Ano passado, o meu grupo mandou $1 milhão para um vilarejo muito pequenininho na África. What's your dream? Qual é o seu sonho? Is it in Brazil? É no Brasil? Is it someplace else? É em algum outro lugar? This country needs dreamers. Esse país precisa de This sonhadores. country needs workers. Precisa de trabalhadores. Doesn't need any more victims. Não precisa mais de vítimas. Doesn't need anybody to blame somebody else. Não precisa de ninguém mais para ficar culpando. Doesn't need any critics. Não precisa de mais de críticos. Doesn't need any more fear. Não precisa mais de medo. It just needs a small group of people Precisa apenas de um grupo pequeno de to pessoas change a whole country. que muda o país inteiro. I know a man in America. Eu conheço um homem nos Estados Unidos. Years ago, he had a dream. Years ago, he had a dream. Anos atrás ele tinha um sonho. And when he was in school as a young man, E quando ele era jovem na escola, his teacher asked him to write a paper on his dream. e seu professor pediu que ele escrevesse um sonho num pedaço de papel, o seu sonho. He was a son of a very poor family. E ele era filho de uma família muito pobre. He described the dream of one day owning a big ranch Ele descreveu o sonho de um dia ter uma grande fazenda, with many horses, com muitos cavalos. and how wealthy he would be and a large house he would have on this ranch. Então ele teria uma mansão muito grande nessa fazenda e muito dinheiro. And when he turned in his report, E quando ele passou essa redação, his teacher gave it back with a failing grade. o professor deu a ele então um insuficiente. He was shocked. Ele ficou chocado. He said, "Why?" Por que? Ele perguntou. The teacher said, "That's unrealistic. O professor falou, isso não é real. You're too poor. Você é muito pobre. You'll never accomplish that much. Você nunca vai conquistar It tanto. takes too much money. É muito dinheiro para ter You isso. don't have it. Você não tem. If you'll write a new report Se você escrever uma nova redação with a more realistic dream, com um sonho mais realista, I'll change your grade." eu vou mudar então a sua nota. The boy went home, O garoto foi para casa said to his father, "What do I do?" e falou, pai, o que eu faço? His father told him to make his own decision. O pai falou, tome a sua própria decisão. He thought for days. Ele pensou durante dias. Finally, he went back to his teacher. Finalmente ele voltou para o seu professor He turned in his paper e deu então um pedaço de papel. with no change. Sem nenhuma mudança. He says, "You keep your opinion, Você mantém a sua opinião, ele falou. you keep your grade, Você mantém a minha nota and I'll keep my dream." e eu manterei o meu sonho. Today he has that ranch. E ele hoje em dia tem essa Today fazenda. he has those horses. E ele tem esses cavalos hoje. Who's going to steal your dream? Quem vai roubar o seu sonho? People have opinions. Pessoas têm opiniões. They have opinions about you. Têm opiniões a seu respeito. They have opinions about Amway. Têm opiniões a respeito da Amway. They have opinions about everything. Têm opiniões a respeito de tudo. So what are they offering to do to help you with your dreams? E o que eles estão oferecendo para lhe ajudar a chegar aos Don't seus let sonhos? anybody steal your dreams. Não deixe que ninguém roube os seus If we sonhos. can do this business, you can do Se it. nós podemos fazer, você pode fazer esse If Tim and negócio. Connie Foley and Terry and Yvonne can do it, Se Timmy Cone e Terry Vaughan puderam fazer, and if we're willing to travel the world to give you that message, e se nós estamos dispostos a viajar o mundo e lhe passar essa mensagem,
Don't waste the message. Não desperdice a You got mensagem. some of the best people in the world, some of the biggest winners in the world. Você tem algumas das melhores pessoas, os maiores vencedores do mundo. They believe in you. Eles acreditam em você. You can be a diamond. Você pode ser um diamante. You can be a diamond. Você pode ser um And diamante. you can be a E diamond. você And pode you ser um can be a diamante. diamond. Você And pode you ser can um be a diamante. diamond. And E you can be você a pode ser um diamond. diamante. You can all be diamonds. Vocês todos podem ser diamantes. And I want to come back and celebrate with you on the stage. E eu quero voltar e celebrar com você no palco. Thank you for letting me share with you. Obrigado por me deixar compartilhar I com love você. this business. Eu adoro, eu amo esse I negócio. love your country. Eu amo o seu país. I respect your leaders. E eu respeito os seus líderes. I'll see you in the Amagram. E eu vejo vocês na Good Amagram. night. Love you. Boa noite, Thank you. amo vocês. Este é o final do programa.